A Bíblia em Atos capítulo 9, glória a Deus, Atos capítulo 9. Também quero agradecer a amada igreja pelo apoio ontem, investimento nosso Dia das Crianças. Tivemos ontem aqui, irmãos, acredito, ontem mais de 600 pessoas aqui. Não estava aqui presencialmente, mas acompanhando, o pessoal mandando imagens, fotos, foi lindo. Se você que não segue a nossa igreja nas redes sociais, siga e veja como é que foi, tá? Muito obrigado, foi lindo, precioso aquilo que o Senhor Jesus está fazendo aqui neste lugar. Isso tudo através das nossas vidas. Tivemos aproximadamente aqui umas 300 crianças, eu acredito que tinha até um pouco mais. Eu creio nisso, mas tinha umas crianças adultas também aqui, brincando aqui nesse lugar, né, servindo. Então, foi maravilhoso aquilo que o Senhor fez ontem aqui, mas ficou para ontem. E hoje, Deus tem uma porção diferente para nós. Atos capítulo 9, vamos ler a partir do versículo 1, amém? Vou ler na Nova Almeida atualizada, que diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele me perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: eu sou a Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias. Ao que ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: levante-se, vá à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. E numa visão viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel, pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus lhe apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas como escama, e ele voltou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado, e depois de comer sentiu-se fortalecido. Senhor Deus, eu quero te agradecer por estar aqui nessa noite. Usa a minha vida com poder, com autoridade, para nessa noite ser instrumento em tuas mãos, assim como Saulo foi instrumento em tuas mãos, em nome de Jesus, amém? Só para ter uma noção aqui, esqueci de fazer no primeiro culto, quantos estão nos visitando pela primeira vez? Só levante sua mão, não vou pedir para você ficar de pé, nada disso. Deus abençoe, obrigado, Deus abençoe sua presença aqui, Deus abençoe, fale com você de maneira poderosa, amém? Sou o pastor Rodolfo, pastor dessa casa.
casado com a pastora Priscila, pai do Davi e do Daniel, e sou muito grato e feliz por estar aqui fazendo parte dessa casa. Queridos, nós estamos falando nesse mês e pregando sobre o livro de Atos. Eu creio que Deus tem para nós um grande avivamento. Quantos creem que Deus quer fazer um grande avivamento no meio da sua igreja? Amém? Deus deseja isso. Mas para isso nós precisamos entender o que é avivamento. Nós precisamos entender o que Deus tem para fazer em nosso meio. Nós clamamos por isso e a resposta de Deus é derramar o seu Espírito com poder e com autoridade. Quantos entendem isso? Amém? Queridos, eu quero atualizar você. Nós estamos estudando sobre o livro de Atos, como foi falado aqui, novidade, a galera imprimiu, ficou legal para você, um devocional. Todos os dias estou lutando para ler com os meus filhos, que nós mesmo preparando aqui da nossa casa, facilitando para você. Cara, coisa muito simples, mas muito precioso, você abrir a sua Bíblia, fazer suas anotações, muito legal, tá? Então o tema da nossa série de mensagens esse mês é Faz de Novo, Senhor. Nós acreditamos que Deus quer fazer de novo no meio da sua igreja, amém? E eu quero atualizar você um pouco. Nós vimos na terça-feira o nosso irmão Tarcísio pregando sobre Atos capítulo 6, e nós terminamos falando sobre o martírio de Estevão, o primeiro mártir da igreja, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, que tinha testemunho no meio da igreja. Estevão foi o primeiro mártir. Abra para mim, por favor, a sua Bíblia em Atos capítulo 7. Deixa aí a sua Bíblia aberta, não feche, por gentileza. Amém? Eu utilizo o meio digital aqui, um tablet ou celular para fazer as anotações, mas eu gosto mesmo do papel e da caneta, onde eu faço as minhas anotações. Encoraja você, tá bom? Ter uma Bíblia de papel, tá bom? E você meditar nisso, amém? Então, Atos capítulo 7, nós vemos aqui, galera, que termina no finalzinho dizendo assim: então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. E depois que ele disse isso, morreu. Quem falou isso, irmãos? Estevão. Estevão, aí olha só em Atos capítulo 8, versículo 1, e diz assim: e Saulo consentia na morte de Estevão. Foi a primeira vez que aparece o nome de Saulo aí narrado no livro de Atos. Lucas, o médico amado do Senhor, escreve isso e diz: olha só, Saulo consentia na morte de Estevão. E diz aqui em Atos capítulo 8, versículo 1, naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Eu quero que você entenda isso, irmãos. Eu creio que um bom pastor, ele não abandona as suas ovelhas, amém? As ovelhas vão, mas o bom pastor, ele permanece. Pessoas entram e saem, mas o pastor, ele fica aqui. Foi o que aconteceu com os apóstolos. E por que, pastor? Os discípulos foram dispersos. Irmãos, nós somos acostumados a ficar no bem bom, sim ou não? Fala comigo, igreja. Sim ou não? Sim. Agora, Romanos 8, 28 vem dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O judeu acreditava que uma perseguição era um juízo de Deus. Só que aqueles homens estavam cheios da presença de Deus, e Deus usou a perseguição para proclamar a palavra de Deus. Por quê, irmãos? Porque eles estavam ali reunidos em Jerusalém. E vai chegar o tempo, olha para o seu pastor aqui, tem muita gente boa nesse lugar. E vai chegar o tempo que Deus vai enviar algum de vocês para algum lugar. Só que vai vir um negócio, o bom mesmo é que quando a gente obedece. Irmãos, eu estava no Mato Grosso do Sul. Eu estava lá, de lado do meu pastor, não era eu que tomava as decisões. Só que chegou o tempo, Deus falou assim: meu filho, está na hora de você ir. Graças a Deus não foi nenhuma perseguição, não foi briga nenhuma com o meu pastor, não foi nada disso. Foi porque chegou o meu tempo. Então aqui Deus utiliza a perseguição
É claro que foi algo ruim, mas Deus se utiliza para isso, para que o evangelho fosse pregado. Então o evangelho chega em Samaria, chega na Judeia, e depois a gente vai ver nos capítulos mais para frente, que vai chegar nos confins da terra, chega em Jaboatão dos Guararapes, o evangelho da cruz, a palavra do Senhor Jesus Cristo, porque alguém pagou o preço. Quantos podem dizer um amém? É assim, irmãos, porque os discípulos estavam, a igreja estava reunida em Jerusalém. Então, queridos, preste atenção. Saulo, esse homem, quem foi esse homem, pastor? Saulo de Tarso, um judeu, criado aos pés de Gamaliel. Gamaliel foi o homem usado por Deus para dizer ao Sinédrio, dizer assim: olha, se vocês tentarem contra esses homens, pode ser que vocês estejam lutando contra Deus. Mas fica tranquilo, porque se essa obra que eles estão fazendo forem do homem, fica tranquilo que daqui a pouco vai acabar. Mas se essa obra for de Deus, vocês estão lutando contra Deus. E eu digo para vocês que muita gente olhou para nós assim: essa obra aqui é de homem, não vai chegar a lugar nenhum. Mas eu digo para vocês que os frutos que nós damos aqui, nós podemos declarar que essa obra aqui não é do homem, essa obra aqui é de Deus. E quem lutar não vai lutar contra o pastor dessa igreja, vai lutar contra o supremo pastor, o Jeová Jireh, o Jeová Nissi. Ele é o supremo pastor dessa igreja. Quantos podem dizer um amém? E foi o que aconteceu. Saulo estava perseguindo a igreja de quem? De Pedro? Não, ele estava perseguindo a igreja de Jesus. E quem persegue a igreja de Jesus, querido, preste atenção. Quem vem a tentar contra a igreja do Senhor, irmão, tem que estar preparado para levar, uma correção do Senhor. Quem vem lutar, quem vem dividir, quem vem fazer qualquer espírito contrário que vem contra o corpo do Senhor, irmão, você pode ter certeza que vai vir. Deus não deixa nada impune. E o que foi, irmãos? Deus aproveitou esse momento que qual Saulo estava indo para Damasco, e quando nós entramos no texto agora propriamente dito, depois dessa introdução, para você entender o contexto, Saulo, o perseguidor, ele pede cartas ao sumo sacerdote, ele pede autorização para perseguir os discípulos do Senhor. Quantos estão entendendo isso aqui? Amém, gente? Saulo pede o que, pastor? Autorização para ir e prender os discípulos do Senhor. Pode isso, pastor? Meus irmãos, nós já vamos falar sobre perseguição. A igreja do Senhor, queridos, a igreja de Cristo, ela vai estar sempre lutando, irmãos, vão estar sempre se levantando contra a igreja do Senhor. Desde que a igreja é a igreja, desde que o povo de Israel estava se levantando, o povo de Deus, desde lá do Egito, a igreja de Cristo que lá estava lá, meus irmãos, lá no Egito, sofre. Se você ler Êxodo capítulo 2, você vai ver que o faraó tenta matar os filhos, os homens. Por quê, irmãos? Porque a igreja de Deus vai estar sempre passando por perseguição. A igreja do Senhor vai estar sempre passando por perseguição. E Saulo, irmãos, ele era esse homem culto, fariseu dos fariseus, doutrinado aos pés de Gamaliel, conhecedor da lei. Irmãos, Saulo, esse homem culto, poliglota. Irmão, se você estudar o livro de Atos, você vê algo maravilhoso acontecendo na vida de Saulo. Irmãos, o cara está falando aramaico, daqui a pouco ele está falando em outro idioma. Irmãos, Saulo era um homem poliglota. Deus, ele era mesmo sendo judeu, mas ele nasce em Tarso da Cilícia, o qual ele tinha dupla cidadania. Ele era judeu e ele também era romano. A gente vai ver que Deus já vinha trabalhando isso no propósito na vida de Saulo. Só que Saulo estava lutando pelos propósitos errados. Saulo conhecia um Deus das Escrituras, mas
ainda lutava contra o Senhor, porque entendia que Cristo era apenas mais um profeta. E Saulo estava lá, irmãos, respirando ainda ameaças e morte. Saulo estava furioso, querendo acabar com a igreja do Senhor. Mas eu quero dizer para você que a igreja de Cristo, ela é mais do que vencedora. A igreja do Senhor Jesus, ela não para. A igreja do Senhor Jesus, ela é mais que vitoriosa. A igreja do Senhor Jesus, ela é gloriosa. A igreja do Senhor Jesus, ela vai ascender aos céus. Há um casamento esperado para o noivo e para a noiva. A igreja de Cristo, ela é mais do que vitoriosa. Por quê, pastor? Porque ela lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro, porque ela luta não nas suas forças, mas no poder do Espírito Santo. Quantos podem dizer um amém por isso? Deus é quem luta a favor do seu povo. O segundo ponto da nossa mensagem é, irmãos, a igreja perseguida. A igreja de Cristo, irmão, ela sempre vai ser perseguida. Pastor, olha só, o Brasil é um país livre, é um país laico, e mas nós sofremos investidas silenciosas. Silenciosas nós enfrentamos sofismas de Satanás, ideologia de gênero. Irmãos, Deus fez o homem, a mulher. O que passou disso é do maligno. Quantos podem dizer um amém? O que passou disso é do maligno. Eu sou homem, eu me caso com a mulher. E aqui nessa igreja, pode ter certeza, irmão, que essas crianças são ensinadas para isso. E você, papai e mamãe, você ensina a sua criança para isso. Agora nós acreditamos que o sangue do Cordeiro, ele é poderoso para regenerar qualquer homem, como regenerou a vida de Saulo de Tarso. Quantos podem dizer um amém? O assassino mais truculento de um está preso agora, ele pode regenerar o homem caído. O homicida que matou, irmãos, mais pessoas. Irmãos, quantos se lembram daqueles homens, Elias, que matou, o assassino que matou um monte de gente? Elias é nome de profeta, irmão. Essas pessoas foram criadas aonde? No Evangelho. Quando essas pessoas foram criadas aonde? Essas doutrinas que nós vemos, irmãos, igrejas que não deveriam ser igrejas, sofismas, palavras erradas, casamentos totalmente errados, pessoas que estão no 5º casamento se dizem pastores. Como é que pode isso ser uma igreja? Isso é o quê, pastor? Isso é uma mentira, irmãos. Pessoas que nunca foram ungidas pelo Senhor para pregar o Evangelho, mas estão pelos seus interesses próprios. Mas a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é mais que vitoriosa em todas as coisas. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Eu creio no poder de Deus, que Ele pode ter um encontro com qualquer homem e pode mudar toda a história. Ele pode salvar, Ele pode santificar, porque Ele é poderoso. Mas o Evangelho, ele tem que ser pregado, não apenas aos ouvidos, mas o coração. E Saulo estava indo perseguir. Pastor, antes de você passar para o próximo ponto, e os países que estão na janela 1040? Irmãos, lá não tem boquinha não. Falou o nome de Jesus, ó, é ou não é? Pregou a palavra de Deus, o que é que acontece? Irmãos, vai para lá, para o muro, ser fuzilado. Quantas pessoas estão dando a sua vida em prol do Evangelho? Quantas pessoas estão, irmãos, quantos pastores e missionários estão no campo missionário? Mas eu glorifico a Deus, irmãos, por ser uma igreja missionária. Eu glorifico a Deus por ser um celeiro aqui. Eu tenho a certeza, irmãos, que se nós continuarmos na visão do Senhor, iremos enviar muitos pastores e missionários para o campo. Nós só temos 5 anos de igreja, irmãos. Deus está preparando a nossa Jerusalém. Deus está preparando a nossa base. Imagina só, irmãos, tem um escritório, Ásia, Índia, Coreia, Japão, Índia. Irmãos, começa a falar o nome dos países aí: França, Inglaterra, Estados Unidos, Coreia do Norte, Coreia do Sul, irmãos, Paquistão. Irmãos, esse é o Evangelho do Senhor. A igreja de Cristo vai ser perseguida.
Por quê, pastor? Porque onde o evangelho chega, irmãos, ele acaba com toda mentira, ele acaba com toda escravidão, ele acaba com tudo. Ele abre os nossos olhos para viver uma real. Senhor Deus, que a paz e as mais ricas consolações que excedem todo e qualquer entendimento esteja com a tua igreja. A tua igreja diz: estava perseguindo essa igreja, que não era a igreja de Pedro e João, era a igreja de Cristo. Era a igreja que era lavada e remida no sangue do Cordeiro. Irmãos, e nós lutamos aqui com toda a mentira do inimigo, sobre toda a palavra contrária do que ele quer fazer contra a igreja do Senhor. Não só nessa casa, não só nessa igreja do Nazareno, a casa, mas em todos os lugares. Você deve levantar a bandeira do evangelho. Você deve pregar o evangelho no lugar. Você deve ter marido de uma só mulher. Homem, você deve ser fiel à sua esposa. Mulher, você deve ser fiel ao seu marido. Filhos, vocês devem ser obedientes aos seus pais, porque essa igreja, irmãos, fortalecida no Espírito. Quantos estão entendendo? Eu estou pregando aqui sozinho, pelo amor de Deus. É a igreja, irmãos, que vai resistir. Só que, diga comigo, Deus tinha um encontro marcado com Saulo. Agora fala para a pessoa que está do seu lado: Deus tem um encontro marcado contigo. Deus tem um encontro marcado com você, Caio. Deus tem um marcado com você, João. Onde ele vai se revelar de maneira ainda mais gloriosa para mim e para você. Irmãos, a conversão de Saulo é narrada em 3 capítulos da Bíblia. 3 capítulos da Bíblia, para mostrar a grandiosidade que é. Lucas narra em Atos capítulo 9, depois ele narra em Atos capítulo 22, depois ele narra em Atos capítulo 26. Atos capítulo 9 é verdadeiramente o que acontece. Atos capítulo 22 é Saulo narrando sua conversão para o seu povo quando ele está prestes a ser apedrejado. E Atos capítulo 26, Saulo, até agora eu vou explicar que era Paulo. Não é que ele caiu do cavalo, tá, irmãos? E o nome dele foi mudado, não. É porque o nome dele, que é Saulo, em latim significa Paulo, que significa pequeno. Então, é como nós vemos alguns nomes do Novo Testamento que acontece isso. Não é que Deus mudou o nome dele, amém, igreja? Glória a Deus. Então você não vai dizer que Saulo caiu do cavalo e nem que dizer que Deus mudou o nome dele. Quer dizer que quando Saulo, tá bom, o nome dele, tá, em latim significava Paulo. Então, o próprio Paulo, pregando em Atos capítulo 26 para o rei Agripa, ele narra essa conversa. Ele diz que ele estava caminhando, quase chegando em Damasco, uma luz mais brilhante que o sol, que era por volta de meio-dia. Você tem a noção de que é isso, irmãos? Você já viu, já parou? Olha para mim, por favor. Esse sol que já está agora em outubro, uma luz ainda mais brilhante nos teus olhos para se revelar, e ele chamando o teu nome: Walter, Ivani, Cris, Sebastião. O pastor sabe o nome quase todo mundo. Como é que é, mas eu quero se revelar a você. Uma luz ainda maior se revelando para mim e para você. Sabe quem é esse? Ele é a estrela da manhã. Este é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. É ele que se revelou para João na ilha de Patmos. É ele que chegou primeiro na história. É ele que deu a vida por sua igreja. E é ele que está aqui neste lugar, dizendo que tem um encontro comigo e contigo, para mudar a minha vida, a tua história, para um grande propósito que Deus tem para mim e para você. Saulo diz em Atos 26 que ele fala em hebraico. Por quê, pastor? Porque quem estava com ele não mais falava mais em hebraico, falava em aramaico. Por que isso, pastor? Porque é um encontro pessoal. Deus é um Deus íntimo. O culto é para todo mundo aqui, irmãos. Mas eu vejo na hora do louvor. Não estou dizendo que você não está recebendo ou não está aqui recebendo. Vamos lá, igreja. É para ir mesmo, é? Mas tem outro que só em chegar na casa do Senhor
Eles estão com o coração quebrantado e contrito. Eles não estão ligando para o clima do ar-condicionado. Eles não estão atendendo para a luz. Eles só dão a paz do Senhor Jesus para quem está naquele lugar. E vem lá na portaria, vem para o lugar certo dele e fala assim: Senhor, eu quero ouvir a tua voz nessa noite. Eu quero que o Senhor seja o Deus pessoal. Então se revela para mim nesta noite. Esse é o Deus que se revelou para Saulo, enquanto ele estava com cartas de autorização para prender os santos do Senhor. Irmãos, só que Saulo entra em Damasco de uma maneira completamente diferente. Ele entra em Damasco cego, porque a estrela da manhã se revela para ele. Irmãos, quando Deus se revela para nós, algo tem que acontecer. Pastor, eu sou assim mesmo. Então você nunca teve encontro com o Senhor. Vai nascer de novo. Pastor, porque eu falo demais mesmo, sabe? É porque Deus, o fruto do Espírito ainda não está habitando em você. Pastor, porque eu sou assim mesmo. Não, irmão, não é assim mesmo não. Umas orações, vou falar uma oração para você que eu mais tenho dito escrito essa semana. Quero até falar para os homens. Eu tenho pedido para o Senhor ser firme sem ser ignorante. Ser firme sem ser tolo. É uma das orações que eu mais faço para o Senhor. Porque nós homens somos o que, gente? Espaçosos. Quando você nasceu direito, você perde o direito rapidamente. Então tudo que eu tenho mais pedido para o Senhor: Senhor, me ajuda a ser sábio, firme. Na hora que o Senhor me der a razão, me dá as palavras corretas. Ser comigo, sabe por quê? Porque todos os dias eu estou buscando ter um encontro real com Deus que teve um encontro com Saulo. Porque se ele mudou a história de Saulo, irmão, ele vai mudar a minha história também. Se ele mudou a realidade daquela mulher samaritana, que era uma prostituta naquela cidade, que estava no 5º, já teve 5 casamentos, estava no 6º, porque ele não pode mudar a minha história? Porque ele não pode mudar a tua história? Então para com esse negócio, igreja, de dizer que conhece a Deus, mas não é transformado por esse Deus. Pastor, porque eu gosto dessa roupinha aqui assim, né, pastor? Ovelhinha. A ovelhinha está postando fotos sem lã. Que evangelho é esse? Baixaria. Que nunca foi transformado pelo Senhor. Que não teve, irmão. Eu digo, olha para mim aqui. Se você teve encontro com o Senhor e não mudou teu guarda-roupa, eu digo que você não mudou nada. Se você teve encontro com o Senhor e não mudou as tuas posturas, você não mudou nada. Deus, quando se revela para o seu povo, Ele se revela para uma mudança extraordinária. Ele se revela para que o seu povo seja transformado verdadeiramente. Ele se transforma para que o povo dele tenha um encontro real com o Deus verdadeiro. Quantos estão entendendo isso aqui? Pode dizer um amém? Deus é poderoso, porque cada culto Ele fala de um jeito. Irmãos, e Saulo estava indo para lá. Só que a estrela da manhã se fala com ele e diz assim: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Sabe quem foi que disse para Saulo? Jesus, o Nazareno. Você veio para essa noite para ter um encontro com Jesus, o Nazareno. Não para ter um encontro com o Rodolfo, mas com Jesus, que muda toda a realidade. Com Jesus, Ele é. Só que talvez você tenha chegado aqui pensando que você via alguma coisa. Só que o homem sem Deus é o homem cego e nu e pobre, o qual ele escreve para uma das igrejas em Apocalipse. Não sabe, você diz que é rico, mas você não sabe que é cego, pobre e nu. Deus quer se revelar para nós, irmãos, de uma maneira poderosa. E Saulo pergunta: quem é você, Senhor? Quem é você? Ele é Jesus o Nazareno, o qual a palavra de Deus diz que todo olho verá e toda língua confessará, todo joelho se dobrará diante desse Deus poderoso. O próprio Jesus disse que do Oriente ao Ocidente todos verão a volta dele, todos confessarão que Ele é o Senhor. E Deus não precisa de um ambiente de culto para se revelar a ninguém.
Conheço irmãos que estavam em casa e chegaram corrido para a igreja e disseram assim: eu estava na igreja, pastor, eu não ia para o culto, mas Deus mandou alguém lá na minha casa e eu tive um encontro real com Deus, e Deus mandou vir para cá, eu vim e entreguei a minha vida para Jesus. Relatos e mais relatos de muçulmanos que estão tendo um encontro com Jesus. Irmãos, Deus não precisa de um ambiente de culto. O que Ele precisa, irmãos, são de pessoas, são de discípulos e discípulas do Senhor, que sejam cheios da presença, estejam disponíveis para obedecer. O que Ele precisa é disso, de uma igreja que vai muito além de vir para o culto no domingo. Uma igreja que vai muito além de vir apenas para um lugar e ficar num ambiente como esse. Por isso que nós lemos que Deus muitas das vezes, Ele sabe trabalhar num vaso. Ele sabe trabalhar no vaso. Ele sabe apertar o vaso desse vaso. Veio, eu estou mandando vocês ser minha testemunha em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e nos confins da terra, porque tu está aqui, vaso. Eu estou te mandando para lá, vaso, e tu quer ir para outro lugar, vaso. Deus sabe trabalhar, irmãos. E Saulo tem um encontro real com Jesus. E Jesus diz assim: eu sou a Jesus a quem você me persegue. Irmãos, não foi Pedro o defensor da igreja, não foi João, não foram os 11, foi o próprio Jesus que se apresentou para Saulo e disse assim: você está perseguindo os meus discípulos, mas você está me perseguindo. Irmãos, quem passa por perseguição, qualquer tipo, sabe como é que é difícil. Sabe como é que é difícil. Sabe como é difícil. Sabe como é terrível. Mas eu quero dizer para você que existe um Deus que cuida de mim e de você. Existe um Deus que tem zelado por mim e por você. Existe um Deus que vai fazer justiça. Existe um Deus que cuida da sua igreja. Quantos são igreja do Senhor Jesus? Pode dar um glória a Deus? Existe um Deus que cuida de mim e de você. Não importa, irmãos. E pensa num cara que teve que entender isso. Foi eu. Já passei algumas perseguições. E a gente está com vontade de chamar o camarada e colocar na frente e dizer, botar a mão de karateca e falar assim: quem que você pensa que é? Vamos resolver essa parada. E Deus diz assim: fica na tua, quem vai resolver isso aqui sou eu. Foi isso que Jesus falou, que fez com Saulo. Eu que cuido da minha igreja, e é Deus que continua cuidando da sua igreja. Estevão, na hora que foi apedrejado, ele disse assim: eis que eu vejo os céus abertos e à direita de Deus, Jesus cuidando de em pé. Estevão viu Jesus em pé. O que é que Jesus estava fazendo em pé, irmão? De olho no que estava acontecendo. E o que é que Jesus continua fazendo à direita do nosso Deus? Ele é o nosso advogado fiel, Ele é o nosso intercessor, é Ele quem cuida de mim e de você. Esse é o Deus o qual servimos, igreja. Só que Saulo entra, irmãos, qual a maneira que Saulo entra em Damasco? Cego, sendo guiado pelos outros. Saulo, quero chamar já o louvor pode subir. Saulo entra em Damasco, de qual maneira? Cego, sendo guiado por os outros. O qual passa 3 dias, irmãos, sem comer e sem beber. Só que nesse momento, quando Saulo está lá em Damasco, capital da Síria, era uma distância de aproximadamente 200 quilômetros entre Jerusalém e Damasco, uma viagem considerável. Saulo fica na casa de alguém, e quando ele está lá, Deus se revela a Ananias. Diga comigo, leia comigo Atos capítulo 9, versículo 10. Leia para mim, por favor, aqui, juntamente comigo. Havia em Damasco um discípulo chamado... Qual era o nome do discípulo? Em Jaboatão dos Guararapes existe discípulo do Senhor e discípula do Senhor aqui neste lugar. Quantos são? Pode dar um glória a Deus por isso. Será que as pessoas olham para você e dizem assim: eu sou um discípulo de Cristo, eu sigo a Cristo, eu sou alguém que carrega o Espírito da verdade, eu sou alguém. E ele, Ananias fala assim: eis-me aqui, Senhor. Levante-se, vá à rua chamada direita, na casa de Judas. Será que Jesus sabe o meu endereço e o teu endereço?
Irmãos, eu tenho experiências sobrenaturais aqui neste lugar. Eu estava aqui nessa igreja, escuta essa. Era na época da instalação, não sei se era na época do forro ou alguma coisa aqui. Eu estava orando e clamando por recursos aqui nesse lugar. E eu fiz, meu Deus do céu, o que é que eu faço agora? Faço ou não faço? Irmãos, Deus sabe o nosso endereço. Fala para a pessoa do lado, Deus sabe o teu endereço. Ele sabe onde você mora. Ele sabe o endereço dessa casa, porque essa casa aqui é dele. Ele habita aqui neste lugar. Ele é o dono dessa igreja. Eu estava em reunião aqui, irmãos. A pastora Priscila estava aqui embaixo. Chega alguém que a gente nunca viu, com a sacola de dinheiro, literalmente. O pastor está aí? Está lá em cima, irmã. Não, é porque eu que vim trazer meu dízimo. A gente nunca viu a mulher, não sabe de onde veio, não sabe de onde veio. Tinha um valor de R$3.500. A Priscila olhou e falou assim, isso é algo teu com Deus, né? É algo meu com o papai. É algo meu das minhas orações. Eu não falei para a junta, não falei para ela, não falei para ninguém. Deus sabe do nosso endereço. Deus sabe da minha localização em tempo real. Ele sabe nós onde estamos. Ele sabe o que você está fazendo. Ele sabe. Mas eu quero... Irmãos, a Bíblia vem dizer que é melhor dar do que receber, Lute. Eu quero ser o Ananias desse tempo. Eu quero ser, não quero ficar apenas sentado no meu gabinete e dizer, manda Senhor, não. Eu quero dizer, eu estou para jogo, Jesus. E chega a bênção, irmão, no lugar quando você não se levanta, Deus usa alguém para fazer aquilo que você foi chamado para fazer. A obra dele não para, irmão. Saram-se os feridos e enterram-se os mortos, mas a obra de Jesus Cristo não para, a obra de Jesus Cristo avança. Saram-se os feridos e enterram-se os mortos, mas a igreja de Cristo, ela é vitoriosa em tempo a fora de tempo. A igreja do Senhor, menos sendo perseguida, ela não é derrotada, ela é a igreja vitoriosa. E Jesus faz. Só que Ananias, irmão, sabia da fama de Saulo de Tarso, que ele tinha autorização para prender os santos, que ele tinha autorização para lançar no cárcere e ir ao extremo de Só que Ananias cantou, tudo que eu tenho é teu. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E tudo que eu tenho, eu considero tudo como perda. Ananias já tinha entregado tudo para o Senhor. Ele disse assim, eis-me aqui, Senhor. Ele falou como Esther disse, faça a tua vontade. Ora só por mim, deixa que eu vou. Arrasta para cima e só vai. E quando chega lá, ele não encontra um Saulo da mesma maneira que pediu cartas ao sumo sacerdote. Ele encontra um Saulo transformado pela glória do Senhor. Ele encontra um Saulo cheio. Na verdade, ele encontra um Saulo vazio para ser cheio, porque Ananias foi para lá orar. E eu quero orar por aqueles que desejam ser cheios nessa noite. E quando ele encontra lá naquele lugar, irmãos, ele encontra aquele homem 3 dias sem comer. Saulo já praticava as disciplinas espirituais, só que de maneira errada. Praticar as disciplinas espirituais, jejum, oração, consagração, leitura da palavra, sem propósito, você não chega em lugar nenhum. Agora se concentre e dizer assim, Senhor, eu quero conhecer a Ti, se revela para mim desse devocional. Eu quero conhecer esse Deus que o pastor está pregando no domingo. Eu quero conhecer esse Deus que ele tem pregado no domingo. Esse Deus que levou Estevão ao extremo a entregar a sua vida para Ele. E com Ananias, quando chega lá, queridos, Ananias olha para Saulo e diz assim, irmão Saulo. Porque quando, irmãos, dá para reconhecer aquilo que é demônio, aquilo que é
aquilo que é mentira, encenação, mas também a gente reconhece quando o homem está com o coração quebrantado e contrito. Dá para reconhecer quando muito é choro, quando é lágrima de crocodilo. Irmão, já tive muitos gabinetes que olhando na pessoa, a pessoa morrendo de chorar e dizer: pastor! Tudo mentira, encenação. O inimigo se disfarça de anjo de luz e o Espírito Santo assim, ó, não acredita em nada do que ele está dizendo. Peça discernimento espiritual para a sua vida. Só que Ananias, quando chega lá, ele encontra um Saulo cego, pronto para recuperar a visão. E aqui, irmãos, eu tenho a certeza que Deus já começou a boa obra na sua vida. Só falta você entregar a tua vida para Ele. Ele já começou, você já está perdendo o gosto do prazer do pecado, já não tem mais prazer na bebida, já não tem mais prazer em fazer certas coisas, você já não tem prazer mais no sexo fora do casamento, você já não tem prazer mais em tanta coisa, e Jesus está querendo ter um encontro contigo nesta noite, para regenerar e mudar a tua história, mudar a tua vida. É esse Deus que está aqui nessa noite. E a palavra de Deus diz que quando Ananias coloca as mãos na cabeça de Saulo, na cabeça não, perdão, coloca a mão em Saulo, não está dizendo cabeça aqui. Saulo, que me apareceu a você no caminho para cá, Jesus me apareceu no caminho para cá e me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente, irmãos, imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas com escamas, e ele voltou à religiosidade. Irmãos, no primeiro encontro que eu tive com o Senhor Jesus em 2008, eu ainda vivia uma vida pecaminosa. E nos meus pecados eu dizia assim: Deus é amor. Irmão. Tem muita gente dizendo que Deus é amor e vai para o inferno. Tem muita gente dizendo que Deus é amor e vivendo uma vida completamente desgarrada e errada. Pastor, é o Senhor que vai dizer quem vai para o céu e para o inferno? Eu não, irmão. O Supremo Pastor, no sermão profético, ele disse que vai colocar os bodes, as ovelhas e os bodes de um lado para o outro. Ele é que separa o joio do trigo. E aqui o Senhor Jesus Cristo, irmão, queria ter um encontro com o Saulo. Sabe por quê? Porque Saulo estava um homem cego pela religiosidade, lutando contra a igreja do Senhor. E nesta noite eu creio, irmãos, que Deus está falando ao meu e ao seu coração. Eu não sei qual foi o motivo que você veio aqui para essa igreja, mas eu quero dizer para você que nesta noite que Deus continua o mesmo, e Ele quer ter um encontro real contigo, e que as escamas dos teus olhos caiam e você tem um encontro real, e você pergunta: e quem é? E Ele vai falar: eu sou o teu Senhor. A partir de agora sou eu que guio a tua vida. A partir de agora sou eu que dito a regra da tua vida. A partir de agora você vai para onde eu vou. A partir de agora sou eu que desmando e mando na tua vida. A partir de agora o teu maior prazer não é agradar a religiosidade, é agradar a mim. O teu maior prazer agora não é agradar os homens, mas agradar aquele que vive eternamente. Quantos estão disponíveis dizendo assim para o Senhor: Senhor, tira as escamas dos meus olhos. Você não é aquilo que um dia disseram que você é. Você não é aquilo que você acha que você é. Mas Deus tem uma identidade para você. Feche os seus olhos.